Como ter uma equipe de desenvolvimento realmente autônoma e autogerenciada? Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre times auto-organizados e autogerenciáveis. A ideia de times autogerenciáveis é uma das promessas mais sedutoras do movimento ágil, mas é, ao mesmo tempo, uma das coisas que as organizações mais têm dificuldade de colocar em prática. J. Richard Heckman passou alguns anos estudando o funcionamento de times que trabalham com inteligência e contra-terrorismo nos Estados Unidos. Não são times de desenvolvimento de software, mas são times que trabalham com conhecimento e acreditamos que há muitas lições importantes que podemos tirar do trabalho dele. Uma delas foi que ele descobriu que ações da liderança estavam relacionadas ao sucesso de um time de conhecimento. E cerca de 60% da performance de um time de conhecimento está relacionada ao design do time, ou seja, como o time foi formado e que pessoas foram escolhidas para fazer parte do time. Uns 30% estão relacionados ao início do trabalho, ou seja, como esse time foi posto para trabalhar junto e como o primeiro projeto lhes foi apresentado. E apenas cerca de 10% da performance do time era fruto de intervenções posteriores da liderança. Isso pode parecer intuitivo. Na maior parte das organizações, o foco do trabalho é exatamente o oposto. Muito pouco tempo é gasto no design do time. Os processos de recrutamento e montagem de time são geralmente feitos às pressas, porque o projeto precisa começar. E muito tempo e esforço é gasto na própria execução do projeto, em acompanhar o trabalho e conduzir a sua execução. Para falar sobre o design do time, Esther Derby fez o desenho que você está vendo aí na tela agora. A fundação, a base de um time ágil e auto-organizado, é a existência de um propósito real. O time tem que ter uma razão clara para existir. É preciso que essa razão esteja clara para todos os membros do time. A segunda camada da fundação é o fato deles serem um time real, um time de verdade. O que é que isso significa? Que eles não foram juntados ao acaso para fazer o trabalho, mas realmente precisam um do outro para cumprir o seu propósito. Suas habilidades são complementares e necessárias. Se metade das pessoas do time não é realmente necessária para cumprir o propósito do time, então você não tem um time de verdade. Sobre essa fundação, você coloca os pilares para que esse time possa ter uma alta performance. O primeiro pilar é a informação sobre o trabalho. E aqui não estamos falando apenas de informação específica sobre o que tem que ser feito. É claro que o time deve conhecer muito bem sua tarefa e objetivo, mas se você quer um time que realmente tome boas decisões sozinho, eles têm que entender também o porquê da existência do time e do trabalho que tem que ser feito. Para isso, eles têm que entender o propósito da organização, seu produto e seus clientes. O time também precisa de suporte material. Isso é, equipamento, software, acessos e todos os outros insumos necessários para que o trabalho possa ser executado. O time precisa de acesso à expertise. O que isso quer dizer? Estamos falando de expertise fora do time. Eles precisam de acesso às áreas de negócio e aos especialistas. Um jeito muito eficiente de a liderança matar a capacidade de auto-organização de um time é exigir que as reuniões com especialistas e toda a coleta de informação de negócios seja feita pelo gerente. E, por fim, o time precisa de conexão com a organização. É importante que o time não seja colocado em um silo separado, mas que eles estejam envoltos pela cultura da organização e pelo negócio. É também importante que o time tenha ciclos de feedback frequentes. São 5 os fatores importantes para a formação de um time ágil, realmente autogerenciado e auto-organizado. O primeiro deles é a interdependência, ou seja, os membros do time realmente precisam uns dos outros. O segundo é um objetivo desejável e claro para todos. O terceiro é ser mutuamente responsável por seu trabalho. Isso quer dizer que o sucesso do time é sempre o sucesso de todos. A forma como você os avalia é sempre como um time e nunca pelo trabalho individual. É impossível que um dos membros do time tenha sucesso sem que todo o time tenha sucesso. Em quarto lugar, o time precisa ser pequeno. Ele tem que ter o tamanho certo. As pesquisas parecem indicar que 5 é o número mágico. Se o time cresce muito mais do que isso, ele acaba se autodividindo naturalmente em subtimes que poderiam ser times independentes. E, por fim, o time tem que ter tempo. É necessário que eles caminhem juntos por um tempo para que se tornem um time. Você não pode simplesmente juntar pessoas com habilidades interdependentes numa sala e dizer, trabalhem juntos. E imagina que no dia seguinte, eles já são um time plenamente funcional. Vamos falar então do início do trabalho do time. Esse processo é responsável por cerca de 30% da performance do time. O que é muito comum acontecer em organizações é um processo de tentativa e erro no gerenciamento que faz com que as pessoas passem por diversos métodos e formatos de gerenciamento diferentes. Então imagine o seguinte, o gerente chega para o time e diz, bom, a partir de agora vocês são auto-organizados, você tem autonomia para tomar decisões
e podem começar o trabalho sozinhos. Os membros do time vão ouvir aquilo e internamente vão pensar: ah, isso vai ser como da última vez. Disseram que o time era auto-organizado, mas isso foi só balela. Durou muito pouco tempo. Então ficam parados, esperando sem saber o que deve acontecer em seguida. Ao mesmo tempo, o gerente está pensando: poxa, eu disse que o time era auto-organizado, por que eles não estão fazendo nada? Por que eles não estão organizando o trabalho? E eles ficam nesse dilema por um tempo. O time está esperando para ver o que acontece, enquanto o gerente está esperando para que o time se mexa. Até o momento que ele fica impaciente e diz: ei, você aí, começa a fazer essa tarefa aqui. Que mensagem você acha que isso passa? É claro, os membros do time nesse momento vão pensar: ah, eu estava certo, foi como da última vez. O time não é auto-organizado, o gerente é quem vai mandar. Tornar um time realmente autônomo leva tempo e vai exigir algum esforço e insistência da liderança. Além disso, é preciso deixar claro desde o início quais decisões são do time, quais são compartilhadas e quais são da liderança. É claro que você vai dar ao time toda a autonomia que você puder, mas há decisões que impactam em risco real para o negócio e para o próprio propósito da organização. E não há problema nenhum em haver decisões que dependem da liderança ou que precisam ser tomadas de maneira compartilhada. Só é importante que isso esteja claro desde o início. Times auto-organizados não são times sem liderança, são times que constroem os seus próprios métodos e escolhem suas próprias ferramentas. Dentro de uma organização, ninguém tem autonomia total. Isso simplesmente não existe. É claro que todos trabalham para o propósito da organização e, portanto, tem que encarar restrições. Por exemplo, a decisão sobre quem vai trabalhar no time. Existem os 3 modelos aqui. Na maioria dos lugares, quem decide quem vai trabalhar no time não é o próprio time, mas a organização. Em outros lugares, essa decisão é compartilhada, ou seja, o time participa das entrevistas com os novos candidatos e ajuda a organização a escolher os seus novos membros. E, por fim, em algumas poucas organizações, é o time quem decide quem vai ou não trabalhar no próprio time, assumindo completamente o processo de recrutamento. Veja, não há problema nenhum em adotar qualquer um dos 3 modelos. É claro que a empresa em que você está, seu modelo de negócios e seu modelo de gestão vão impactar no que é possível aqui. Desde que o modelo esteja claro para o time desde o início, não há nenhum problema. Vamos ver outro exemplo. Os membros do time querem participar de um evento. Vai haver uma importante conferência sobre a tecnologia com a qual eles trabalham e eles gostariam de ir até lá assistir às palestras. Acontece que isso implica em um custo financeiro, porque é necessário fazer a inscrição para o evento, e também no comprometimento de 2 dias de trabalho. Essa decisão será do time, compartilhada com a liderança, ou tomada exclusivamente pela liderança? Aqui, novamente, não há problema nenhum em adotar qualquer um dos 3 modelos, desde que isso esteja claro para o time. A falta de clareza sobre onde estão os limites das decisões que o próprio time pode tomar vai conduzi-lo à frustração. Eles vão gastar tempo e esforço tendo ideias incríveis que simplesmente não podem ser implementadas. Então, se você quer que o time realmente desenvolva sua autonomia, é importante deixar essas coisas claras desde o princípio. Também é importante que haja autonomia real para o time. Se toda decisão tem alguma importância real, tiver que ser tomada em conjunto ou pela liderança, então você nunca terá um time auto-organizado. Por fim, vamos à última parte, a execução do projeto, o trabalho do dia a dia. As intervenções da liderança aqui são responsáveis por apenas 10% da performance do time, mas é mesmo assim um tema que precisamos estudar, principalmente porque é aqui que o time vai estar a maior parte do tempo. É também falando da execução que precisamos voltar para um tema muito importante. Se um time de alta performance é um time que anda sem o seu líder, então qual é o papel do líder? Uma maneira de avaliar se um time realmente é autônomo e autogerenciado é observar quem está tomando as decisões e assumindo a responsabilidade. Se é o líder quem está fazendo esse papel, o que acontece se o líder precisar se ausentar? O projeto vai parar. Por outro lado, se é o time quem está tomando as decisões e assumindo as responsabilidades, o líder não se torna uma figura dispensável? Olhando apenas para a execução das tarefas, sim, um time de alta performance é capaz de andar sozinho. E esse é um bom diagnóstico. Quando o gerente precisa sair de férias ou precisa se ausentar do projeto por um tempo, talvez para assumir um outro projeto de emergência, você descobre se um time é de alta performance, porque as coisas simplesmente continuam funcionando durante a ausência do líder. Por outro lado, isso não faz do líder alguém totalmente dispensável. Muito pelo contrário, ele tem um novo papel. Olhe para um time de esportes. Pense no seu time de futebol ou de basquete preferido. Há uma figura ali muito importante para o time e que não está em campo, que é o técnico.
O papel do líder de um time ágil é similar ao papel do técnico de esportes. Ele deve tornar claros os objetivos, manter o time focado neles e obter a melhor performance de cada um. Isso é bastante trabalhoso. O líder não vai conseguir fazer esse papel se ele estiver assumindo a responsabilidade pelo projeto e tiver que aprovar todas as decisões do time. Além de trabalhoso, esse é o papel mais nobre e valioso que o líder pode ter. Pense agora no seu processo de desenvolvimento atual e em como seus times estão trabalhando. Quem toma as decisões? Uma boa avaliação sobre a autonomia de um time pode ser: se o membro mais júnior do time pode tomar decisões que têm impacto na performance do time, então o time é autogerenciável. Acontece que essa é uma cultura que não se cria da noite para o dia. As pessoas estão acostumadas com o trabalho organizado de forma hierárquica e forçá-las a pensar, tomar decisões e assumir responsabilidades é bastante trabalhoso. Então o líder tem um importante papel durante a execução de um projeto, manter clara para o time a visão e os objetivos do projeto e não tomar decisões por eles. Se alguém procura o líder e pergunta: qual desses dois layouts você mais gostou? Qual deles devemos implementar? O líder deve se recusar a tomar essa decisão e responder: qual o objetivo? Está claro para você qual o objetivo? Qual dessas duas opções você acha que chega melhor no objetivo e por quê? O que você está fazendo nesse caso é ensinando a pessoa a pensar. O que você espera é que, da próxima vez, ele traga dados e respostas e não apenas uma pergunta. Em organizações ágeis, a performance dos líderes é medida por sua capacidade de construir um time que entrega os resultados sem que os próprios líderes tenham que trabalhar na entrega. Se o líder não está tornando o time autogerenciável, o time não pode crescer e o líder não pode se ausentar. Esses são sinais claros de que a dependência de um time para com o seu líder é muito grande. Se um líder tem um time que não é autogerenciável e ele precisa cuidar de mais projetos, ou seja, ele precisa gerenciar mais gente, as coisas começam a andar mal porque as decisões todas dependem dele e ele rapidamente começa a ficar sobrecarregado. Outro sinal claro é que se ele precisa tirar férias ou se afastar para um outro projeto, o time começa a atrasar suas entregas e a performance começa a cair. Mas não é preciso dar férias para o líder para diagnosticar se um time é autogerenciado. Na verdade, esse não é um diagnóstico difícil. Basta falar com o time. Pergunte se a visão e os objetivos estão claros e se eles sentem que estão tomando decisões relevantes. Verifique também se o líder está sobrecarregado. Esse pode ser um sinal de que é preciso ensiná-lo a delegar. Se você é um gestor de líderes de equipes, em seu lugar, eu daria 3 conselhos aos seus líderes. O primeiro conselho é: preste atenção em quantas vezes o time recorre a você para tomar decisões. Se for preciso, anote e conte quantas vezes você foi procurado para tomar uma decisão que o time poderia tomar sozinho. O segundo conselho é: preste atenção nas palavras que o time usa ao procurá-lo. Se alguém diz: chefe, nós podemos fazer isso? Ou você aprova tal ação? Isso são indícios claros de que o time depende de você para tomar decisões e está colocando nos seus ombros a responsabilidade sobre o projeto. E o terceiro conselho é: pare de decidir pelo time. Para todas as decisões que o time poderia tomar sozinho, responda: o que você faria no meu lugar? Pode ser difícil para os líderes dizer não, especialmente aqueles mais solícitos que, por natureza ou temperamento, gostam de ajudar os outros. Mas deixe claro aos líderes que, ao dizer sim, eles estão roubando oportunidades do time aprender. Um líder razoável pode entregar resultados, mas um líder excelente entrega resultados enquanto constrói um grande time. Os líderes podem, inclusive, se necessário, ser bem diretos com a sua equipe. O líder pode responder a um programador que lhe trouxe uma decisão: a minha expectativa como líder é que você tome essas decisões e me traga soluções bem pensadas. Mas lembre-se, isso é um processo. Tenha paciência com as pessoas. Não se cria uma cultura da noite para o dia e leva tempo. E se você está numa organização com muitas camadas? Talvez seja mais difícil começar. Comece tão no topo quanto possível. Se você não está no topo e não tem acesso à liderança da organização, isso não significa que você não pode começar. Mas se você tem esse acesso, vai ser muito mais fácil se você conseguir convencer a alta liderança a delegar autonomia para os seus times. Por fim, entenda que estamos falando sobre pessoas. Nem todos os times conseguem se autogerenciar. É preciso algum desenvolvimento pessoal antes de poder assumir responsabilidade sobre as próprias decisões. É por isso que nós não tentamos ensinar crianças de 5 anos de idade a aprender a dirigir, porque elas ainda não têm o tamanho necessário para alcançar os pedais, nem as capacidades motoras desenvolvidas para isso. Mas, mais importante, elas não têm a responsabilidade ainda desenvolvida. Pode ser que, ao olhar para o seu time, você perceba que eles não têm as habilidades necessárias para um trabalho autogerenciado.
Avalie o seu time e veja se ele tem maturidade para essa transição. Talvez você precise gastar um tempo preparando-os. Talvez você precise acrescentar ou substituir pessoas no time. Desenvolver a autonomia dos times de desenvolvimento, tornando-os autogerenciados e auto-organizados, é um processo muito trabalhoso e vai exigir muito dos seus líderes. Mas esse processo compensa. Decisões criativas tomadas de forma coletiva, na ponta, pelas pessoas que estão realmente perto do problema, vão criar soluções escalas de vezes melhor do que aquelas em que você poderia pensar sozinho. Dar autonomia aos times é a única maneira viável de escalar uma equipe de desenvolvimento e levá-los a ter uma altíssima performance. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos.